Olha, esse escândalo do INSS é um escândalo bilionário e um escândalo que não requer, como os mensalões, Petrolão, sanguessuga, como outros escândalos que aconteceram no governo do PT, não requer grande sofisticação. Não é necessário explicar os caminhos do propinoduto. Por quê? Porque o aposentado e o pensionista, e são milhões pelo Brasil, eles estão sentindo no bolso. Eles foram conferir os seus extratos e viram que foram assaltados durante um bom período. Essa senhora Eximar, que estava ao lado do deputado Marcel Van Hatten, ela fez um tratamento de câncer, como a Marina dizia, e ela chora durante a fala do deputado Marcel Van Hatten, porque o bolso dela sangrou em R$ 77,86. Para quem passa por dificuldade econômica nesse Brasil de taxas, impostos e supermercado cada vez mais caro, quantos R$ 77,86 não representam? Portanto, é um escândalo a conta-gotas de dinheiro que foi retirado do bolso de pessoas que já chegaram a uma certa idade, depois de ter pagado todos os seus impostos, com salários muito baixos e com benefícios muito baixos também. A gente sabe que aposentado e pensionista, com raríssimas exceções, eles recebem um dinheiro curto, que mal chega ao final do mês. E esse dinheiro foi surrupiado por pessoas que fazem parte dessa máquina corrupta, que tem à frente de um ministério. O senhor Carlos Lupe, que é dono do PDT, nomeou essas pessoas, admitiu crime de prevaricação numa entrevista ao Globo, artigo 319 do Código Penal. Ele disse: eu sabia o que estava acontecendo e não fez nada para frear, e que atinge o coração da Previdência Social e o governo Lula. Não adianta essa deputada dizer para a senhora Eximar, como vocês acabaram de exibir, olha, isso começou no Bolsonaro. Primeiro porque o estouro do escândalo, e o Marcel Van Hatten mostrou isso, aconteceu em 23 e sobretudo em 2024. E segundo ponto, que o que essa senhora quer saber é quem vai devolver o dinheiro dela. É quem vai comprar café, quem vai comprar carne, quem vai pagar os medicamentos que ela precisa. É isso que ela quer saber. Ela não quer a politicagem rasteira do PT que fica jogando no retrovisor, que faz política do nós contra eles o tempo inteiro. Esta deputada passou vergonha ontem. Ela deveria ter pego na mão da senhora Eximar e tentado levá-la a um posto do INSS e resolver o problema que é urgente. Acho que o ministro Carlos Lupe, como vocês disseram, faz hora extra, vai cair, mas por que não caiu? Lupe sabe demais. Lupe, quando caiu em 2011, porque descobriram que ele era funcionário fantasma da Câmara e, ao mesmo tempo, ministro do Trabalho da Dilma, e mandava dinheiro do Ministério do Trabalho para uma ONG e para um empresário, sempre tem uma ONG no caminho, né, gente? Ele mandava dinheiro e usava o jatinho dessas entidades. Foi revelado pela Veja na época. O ministro Carlos Lupe saiu atirando, falou muito mal do PT, falou o que o PT faz quando passa muito tempo no poder. Talvez isso explique por que ele ainda está sendo poupado. É porque é muito estranho. Vai que ele sai e resolve abrir a boca e contar tudo que está lá dentro do fundo do baú. Realmente é de causar grande estranheza. Eu passo a pergunta agora. Vamos explorar, o Silvio, um pouquinho mais sobre essa matéria que a gente está falando aqui a princípio, corrupção, PT, o caso do INSS. Passo a palavra para a Paula Camacho. Depois tem mais uma para fazer também. Silvio, bom dia. Silvio, você comentou que o Carlos Lupe, né, ele já tinha trabalhado lá no governo da Dilma e agora está de volta. Você acha que, além dele cair falando, abrindo a boca aí para falar mal do governo, você acha que o apoio do partido dele, o PDT, pode ter alguma coisa a ver por ele não estar, estar sendo mantido no governo também? Olha, Paulo, o PDT de fato é base, uma base muito mirrada, muito miúda do governo na Câmara dos Deputados. Tem 17 parlamentares, tem 3 senadores, 2 são do Maranhão por conta do Flávio Dino, que também passou pelo partido, tem 151 prefeitos. É muito pouco. É um partido pequeno hoje na cena política. É claro que tudo importa para quem não tem quase nada. O governo Lula não tem quase nada. Mas não é por isso, não é esse o motivo. É sim pela ligação que o Lupe, um político profissional, não tem mandato desde os anos 1990, mas ele é dono do partido. E tem uma relação muito grande com os sindicatos. Sindicatos que passaram muito tempo fora também da cena política, quando acaba o imposto sindical, mas que voltaram
voltaram principalmente nesse esquema que foi engendrado na máquina pública. Penso eu que, além dessa relação também com os sindicatos, um esquema desse, que o Lupi sabia que estava acontecendo, foi ele que disse, não somos nós que estamos dizendo, um esquema desse, muita gente tem conhecimento. E você precisa de peças para que essa engrenagem gire. Então, é muito difícil que a Polícia Federal, que investigava o caso, a Controladoria Geral da União, que emitiu os alertas há muito tempo, é muito difícil que isso não tenha batido a porta do Palácio do Planalto. Que o Lula tenha sido informado à véspera da operação que algo aconteceria na Previdência Social desta magnitude. É claro que o Lula sempre disse que não sabia. Vamos ver se agora, com o irmão dele no olho do furacão, ele vai dizer que não conhecia o irmão mais velho também. É possível. Vindo dali, tudo pode. Mas eu acho que não é sofisticado, mas envolve tanta gente esse esquema que provavelmente é preciso ter algum cuidado, porque nós estamos há praticamente um ano da eleição, porque nós estamos com os sindicatos na mira da Polícia Federal, então a gente está muito perto dessa base de esquerda, dessa base que sustenta o governo como um todo. Não é o PDT, mas a base. Para falar do PDT em 30 segundos, olha, o Lupi tanto sabia de tudo que ele entregou em Araçatuba, uma cidade importante no interior de São Paulo, o diretório do PDT para um senhor que responde pelo apelido de Chinelo. Pois bem, o Chinelo foi preso. O Chinelo está ligado a um desses sindicatos. E o Chinelo ganhou um assento no Conselho da Previdência Social que determina as regras de aposentadoria. Portanto, todo mundo sabe tudo. Eu acho que está muito claro isso. Tá claro, Chinelo, né? E hoje de manhã eu estava lendo também, ontem a gente comentou aqui, eu vou passar a pergunta agora para Marina Helena, para você, Silvio, mas só o carecão do INSS, vai lá vendo esses nomes, né? O careca do INSS que fazia os acordos, né? As fraudes com os ex-funcionários do INSS, recebeu 53 milhões de reais e meio de entidades e atuava para liberar esses descontos, Marina. Silvio, um prazer estar aqui com você. Silvio, eu queria aproveitar uma notícia que a gente viu, né, hoje e também uma pergunta aqui do chat, que é a seguinte: a oposição já tem, né, as 171 assinaturas para instalar uma CPI desse escândalo monstruoso que a gente está vendo. E em qualquer país sério, isso aqui foi uma das perguntas da audiência, isso resultaria, muito provavelmente, num processo de impeachment do presidente da República, né? Como você disse, é impossível Lula não saber, porque o TCU emitiu alertas, a CGU emitiu alertas, não existe alerta do TCU e da CGU que não passe pelo presidente da República, até onde eu sei, né? Então, o Lula não pode dizer jamais que não sabia do que estava acontecendo. Então, a minha pergunta para você é essa: você acredita que pode ser instaurada uma CPI? Sabemos que, no caso de um processo de impeachment, é um processo político, né? E, infelizmente, a gente está vendo aí que o nosso Congresso não tem se mexido muito, né? Essa dobradinha Mota e Alcolumbre está engavetando muita coisa, engavetando tudo da oposição, né? Passando na frente os projetos do Lula, viajando com o Lula para cima e para baixo, de afagos ali com o Lula e com o STF. Então a gente sabe desses problemas. Mas a gente sabe que a voz das ruas é maior, né? O medo deles de não serem reeleitos, né? O Congresso ele reage a isso. Então eu queria saber a sua opinião sobre uma probabilidade de uma CPI e de, no final das contas, o que nós como sociedade precisamos fazer para que isso não dê em pizza. Olha, Marina, a CPI eu acho fundamental, eu acho necessária, as assinaturas já foram recolhidas, agora resta a vontade política do presidente da casa, Hugo Mota. A Câmara, como se sabe, tem sempre uma fila de CPIs, mas tudo é possível. O regimento da Câmara dos Deputados, certa vez, o mais longevo dos secretários gerais da mesa diretora, que foi o Mozar Viana, passou assessorando quase todos os presidentes desde a redemocratização, ele dizia o seguinte: o regimento é uma cartola, daquelas de mágico, você tira qualquer coisa dali. Portanto, é possível sim instalar uma CPI. Basta que o presidente Hugo Mota tenha essa vontade política. CPI tem
aquela máxima que se fala, CPI a gente sabe como começa, não sabe quando termina, e se termina, quando termina. Porque também muitas vezes ela é abortada no meio do caminho quando vai longe demais. O último exemplo foi a CPI do MST, que quando começou a avançar demais para dentro do governo Lula, que tem lá um ministério do MST, também conhecido como Ministério do Desenvolvimento Agrário, foi estancada. Portanto, a CPI é fundamental, a CPI dos Correios começa com um maço de R$3.000 que o Maurício Marinho, então dirigente ligado ao PTB, esconde no paletó e ela chega em milhões de reais e derruba vários ministros, parlamentares, a cúpula do PT, isso em 2005. Portanto, ela é fundamental e ela atingiria, sim, o coração do governo, para além da Previdência Social, creio. Já o processo de impeachment é um processo político, como você bem coloca, que precisa do povo na rua e as pessoas estão perdendo o medo de voltar à rua de forma gradual. Eu acho que Copacabana foi o primeiro passo, a Paulista, temos uma caminhada agendada para Brasília, mas ela precisa de povo na rua e de um governo fragilizado. Esse governo Lula é um governo fragilizado economicamente, é um governo que não tem projeto para o Brasil, não tem uma base real na Câmara, mas ele está pendurado no Supremo Tribunal Federal no momento em que a história política brasileira passa, até infelizmente, na Praça dos Três Poderes, pelo Judiciário. Tudo passa pelo Judiciário. Então, hoje o Congresso ele é subserviente, ele está de joelhos para o Judiciário, portanto, um processo de impeachment, talvez por tempo hábil, falta de tempo hábil, e talvez pela pressão que o Judiciário colocaria, ele seja inviável, mas tudo é válido. Eu acho que é muito difícil que o governo escapasse de uma CPI séria. Se a CPI acontecer, essa vai avançar, não tenho a menor dúvida, até porque eles vão colocar corruptos de verdade, não era ninguém que andava com batom na bolsa e escrevia em estátua, não. Corruptos de verdade ali, né? Cara a cara, sem poder mentir. Esse é até aquele tipo de escândalo que tem potencial de derrubar governo, né? Porque vai puxando essa história toda e é o tipo de fraude que envolve muito mau caratismo, né? Realmente cometer crime contra tipo de pessoas tão vulneráveis, né? Como aposentados e pessoas doentes é inacreditável, é uma coisa muito má, né? Falando nisso, sei que você escreveu uma matéria que também combina com esse nosso tema, peço que você traga um pouquinho também aqui e que veja depois quantas mensagens da nossa audiência para você enquanto você fala. O Alessandro Stefanuto, que pediu demissão, era o presidente do INSS agora quando deflagrou a operação da Polícia Federal. Você fala um pouquinho sobre o DNA político dele, quem era exatamente, ou quem é exatamente esse homem, quem era ele aí no meio político? Ele era funcionário do INSS e filiado ao PSB, que é também um partido de esquerda, Partido Socialista Brasileiro, também faz parte da base do Lula. Mas não foi o PSB quem o indicou para a cadeira de presidente do INSS, foi o Lupe. E o Lupe também já admitiu isso. O Lupe é do PDT, repiso. O Stefanuto está enrolado até o pescoço. Assim como o procurador também, como o pessoal da área de benefícios, todos estão enrolados nesse esquema. E agora, uma notícia, inclusive, publicada hoje pela Malu Gaspar no jornal O Globo, aponta que o chefe de gabinete do Lupe também teria indicado gente ali no esquema, um advogado. Aí aparece o filho do ministro Ricardo Lewandowski. Olha, o Brasil é o segundo país com o maior número de advogados do mundo, só atrás da Índia. A gente tem 1,5 milhão de advogados. Precisa contratar 4 meses antes da operação, portanto, com todos os alertas já disparados no passado. O sindicato precisa contratar o filho do ministro da Justiça que, bem ou mal, ele manda na Polícia Federal, está no guarda-chuva dele. Então, o DNA político, o DNA de todo esse pessoal as digitais estão neste esquema, não tem muito como correr. O Lupe agora a ponta, o ponta de lança, ele está à mira, porque ele é o ministro da Previdência Social. Mas, como eu disse, uma CPI, uma investigação séria, e temos de parabenizar aqui a Polícia Federal. A Polícia Federal está trabalhando. Nesse esquema está trabalhando. O que talvez também seja alvissareiro, porque denote uma mudança.
na imagem da Polícia Federal. A Polícia Federal é uma instituição séria, honrada, com grandes profissionais de carreira, mas que, infelizmente, foi aparelhada politicamente pelo Flávio Dino, que cruzou a Praça dos Três Poderes a jato e hoje veste toga. Mas essa é a cúpula. É um pedaço da corporação que serve ao gabinete do ministro Alexandre de Moraes, onde funciona uma central de inquéritos. Inquéritos sigilosos e tentaculares que se comunicam. Pois bem, mas a Polícia Federal é séria e a Polícia Federal não tem como recuar de um escândalo desse. Há casos e Brasília conta sempre essas histórias. Não adianta tentar represar muito um esquema dessa magnitude. 6,3 bilhões é o que se sabe até agora. Eles vão ter de dizer onde esse dinheiro foi parar e, principalmente, eles vão ter de dar um jeito de devolver cada centavo para cada brasileiro, cada cidadão pagador de impostos que chegou já numa idade avançada da vida, não conferia os seus extratos e estava sendo assaltado. Faltou comida na mesa, faltou remédio para muita gente, porque esse dinheiro foi parar em corrupção.